Então, meu pai, Silvio Bering, nascido em 1908, era jornalista e diretor comercial do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, quando ele decidiu criar um dia que homenageasse os pais, já que naquela altura, havia o Dia das Mães. Ele chamou de Dia do Papai, que é mais íntimo, é mais coloquial. Isso foi em 1953, quando efetivamente os primeiros passos foram dados e a divulgação começou a ser feita. O objetivo desse dia era justamente criar uma condição de relação com o comércio também, de maneira que ele pudesse beneficiar o comércio numa época do ano em que não havia grandes eventos. Agora, mas a homenagem precisava ser feita, e essa foi a razão principal que foi a criação do Dia do Papai. Em 1953, agosto foi o mês escolhido e o objetivo era fazer o segundo domingo do mês de agosto, de maneira que você pudesse ter tempo para que as pessoas se programassem para homenagear o papai em casa. Silvio Bering, meu pai. O meu pai, eu acredito, porque eu não sei exatamente quando ele teve a oportunidade de fazer aula com o Hélio ou o Carlos. Isso eu nunca soube. Eu soube mais que ele decidiu, quando eu já estava na Academia Gracie, ele fazia aula com o João Alberto Barreto. Isso eu me lembro, aí eu me lembro. Mas não chegou a lutar, simplesmente fazia aula e fazia basicamente toda a aula na questão da autodefesa, que era o fundamento de todo o treinamento que se fazia. O meu pai, sem dúvida alguma, ele era um exemplo de retidão, de caráter, era uma pessoa fantástica, mas nós estamos falando isso na década de 40, eu nasci em 37, mas na década de 40, na década de 50, a relação pai e filho era uma relação com bastante restrições, né, e limitações. Quer dizer, o filho não participava muito da vida mais dos adultos, né? Mas a minha relação com meu pai sempre foi um camarada muito equilibrado, uma pessoa séria e uma pessoa sério no sentido de seriedade e sério no sentido de ter pouco rir. Mas era uma pessoa muito fácil de se chegar e muito fácil de se comunicar. A minha relação com ele sempre foi muito boa, uma pessoa que sempre esteve ali ao meu lado, em todo momento em que eu não só necessitava, do seu ponto de vista emocional, do seu ponto de vista pessoal, familiar, mas sempre foi uma pessoa muito presente. E assim foi até os últimos dias da vida dele. Aí tem curioso, meu pai foi que me levou para o jiu-jitsu, mas ele me levou mais para o tratamento de saúde, porque havia tentado me colocar em outras atividades esportivas, mas eu não me adaptava. Eu fiz natação, fiz uma série de coisas em função do fato de eu ter aquelas crises frequentes de asma, então isso, um dia ele decidiu, justamente pela amizade, provavelmente ele tenha conversado com o Hélio, e o Hélio Gracie então sugeriu a ele que me levasse à casa dele para que eu fizesse uma aula com ele. E o primeiro passo em termos de incentivo foi esse, de me levar para fazer aula, para me tratar, para me curar, para me dar um passo no sentido de eliminar as crises de asma que eram frequentes e terríveis. E depois, aí falando em incentivo, quando eu, já na Academia Gracie, a partir de 1951, já na Academia Gracie, ele incentivava assim no sentido de que eu estivesse fosse sempre, mesmo nos momentos, sabe aquele momento assim em que você diz, não, hoje eu não vou. Então, não vai, você tem aula hoje, você tem que ir, eu tinha aula praticamente todos os dias. E o sentido do incentivo dele era assim. E tanto que aos 14 anos, já por volta do final de 51 para 52, eu já não tinha mais asma. Então o caminho foi certo, mas ele sempre me incentivou até o momento em que eu tinha já como instrutor da Academia Gracie
o desejo de me transformar em professor de jiu-jitsu de tempo integral. Ele disse, ok, você quer ser professor de jiu-jitsu, mas não tem problema, mas vai estudar. Vai continuar estudando e me forçava a estudar, me formava, sabe? Então eu fui seguir o rumo, esse rumo paralelo, que seria o estudo. Para mim era paralelo, porque eu queria ser professor. Mas no fundo, quando eu já, no final, eu tinha 20 anos para 21, eu queria casar e certamente o que me permitiu casar foi o fato de eu ter uma formação boa na área de publicidade. Não, todos os 2 filhos do primeiro casamento, Silvio e Marcelo, praticaram jiu-jitsu desde a idade de 3, 4 anos. Ambos começaram em épocas diferentes, mas começaram na academia do João Alberto Barreto, lá no Rio de Janeiro, e depois, por volta dos anos 60 e final, não, 80, 70, 80, eu incentivei os 2 a fazerem judô, com o sensei Jorge Medi, lá no Rio, porque achei que era importante para a formação deles como professor de jiu-jitsu. E ambos praticaram, ambos competiram, ambos chegaram à faixa preta e tal. Então, mas sempre praticaram e se dedicaram a isso. E como eu estimulei demais, eu praticamente até forçava um pouco, né? No sentido de que os 2 se desenvolvessem na arte do jiu-jitsu. Tanto que no início da década de 80, eu montei a primeira academia de jiu-jitsu da Barra da Tijuca e o objetivo dessa academia, para mim, era justamente a formação dos 2 para que viessem a ser professor. O Silvio era faixa roxa, o Marcelo faixa azul e tal. Quando a gente teve um trabalho intensivo, era diário, no sentido de dar a eles essa formação. Com relação aos netos, tanto o Ian quanto o Kiwan, o Ian, filho do Silvio, se dedicou desde cedo ao jiu-jitsu, incentivado pelo pai, com certeza, e o Kiwan, filho do Marcelo, filho do Marcelo com a Keila Grace. Então esse menino não tinha outro rumo, senão ser professor de jiu-jitsu. Mas durante muito tempo ele ficou hesitante, mas num dado momento ingressou com toda o apetite, com toda a determinação, e é a personalidade que ele é hoje em dia. São 2 excelentes professores, tanto o Ian quanto o Kiwan. Esse é um negócio curioso, porque a minha relação num dado momento com os filhos, ou homens, né, principalmente os homens, virou uma mistura, né, de pai e mestre. Com as filhas é diferente. Com as filhas é uma relação de pai absoluta, porque elas não têm essa ligação minha comigo dentro da arte e essa relação de mestre. Então, mas eu acho que, sabe, mestre ficou incorporado na minha vida, é gozado, sabe, porque eu me lembro que ninguém chamava ninguém de mestre. Quando o Marcelo passou a me chamar de mestre, e as pessoas passaram a me chamar de mestre a partir do que ele estabeleceu como regra. Sabe? Esse é o mestre e tem que ser chamado de mestre. E tanto que incorporou no meu nome, quer dizer, hoje em dia é gozado quando a pessoa me chama de Flávio. Sabe, eu acho curioso, porque tá tão mestre Flávio para todo mundo, que ficou assim no mundo inteiro. E agora quando precisa ser pai, eu sou pai, quando precisa ser mestre, eu sou mestre. Paciência, muita paciência, muita análise, né, de comportamental, porque cada filho é uma história completamente diferente do outro. E o fato de eu ter sido pai muito jovem, eu com 27 anos tinha 4 filhos, então isso era uma época que me favorecia um pouco, mas ao mesmo tempo era uma época você tinha que amadurecer mais para poder entender melhor o comportamento dos filhos, principalmente das crianças. Quer dizer, eu não imagino hoje uma pessoa com 27 anos com 4 filhos. Eu acho que eu acho um absurdo. Quer dizer, eu fui com 21 anos, eu casei com 21, antes de completar 22 eu tinha o primeiro filho, a primeira filha.
E o fato é o seguinte, é que o meu amadurecimento foi de pancada. Porque o 21 anos é um garoto, um bobalhão, sabe? Um jeito que, ainda mais naquela época, estou falando isso na década de 50. Então, no final da década de 50. Então, as experiências de vida, toda a bagagem que a vida pessoal lhe provê, no sentido de você poder entender melhor a relação com o filho. Eu sempre tive vontade de ter filho, sempre tive vontade. Tanto que no meu primeiro casamento, voltando ao lua de mel, fica naquela torcida, né? Poxa, será que vem? Será que vem? E não veio o filho. Mas logo em seguida engrenou, tanto que antes dos 22 anos a minha filha mais velha nasceu. Então a questão da relação entre pai e filho, né, naquela época, para mim foi a cada dia era uma lição. Eu aprendi a ser pai, quer dizer, eu não me preparei para ser pai, mas eu aprendi a ser pai por força das circunstâncias. Agora, como eu tinha uma paixão enorme por ter filho, aquele desejo enorme de ter filho, então a minha relação era muito fácil. Mas as surpresas, principalmente a parte em que a criança adoece por alguma circunstância. Cara, como é que você vai administrar isso com 22 anos, 23 anos? Sabe, que tipo de entendimento você tem da vida, que bagagem você acumulou para você poder... Então, mas como tudo na época era mais fácil, você tinha o médico da família, você tinha, sabe, uma contribuição enorme de pessoas que estavam ao redor de você. Você não se virava tanto sozinho. Então isso ajudou muito. Que talvez eu estivesse fazendo isso nos dias de hoje fosse impossível. Mas agora é delicioso ser pai. Como hoje eu tenho neto e bisneto, né? Então o legado maior é equilíbrio na parte comportamental. Eu passei por uma série de crises na minha vida pessoal e consequentemente na vida familiar, na vida profissional. Eu fui superando essas crises graças ao que a arte marcial me proporcionou. No que diz respeito a essa parte de equilíbrio comportamental. Eu me lembro de um fato que ocorria, das pessoas ficarem impressionadas que no momento de crise, na minha vida profissional, na área de marketing, no momento de crise, eu estava absolutamente tranquilo, que é aquele momento da luta, em que você bota a mão no kimono, ou você vai, ou você perde. Então, transportando isso para a vida cotidiana, é a mesma coisa. Ou você vai e finaliza, ou você vai perder e vai cair no ostracismo. Então, o legado principal que eu recebi, que eu consegui acumular e que eu consigo transportar isso para diante, não só para os filhos, mas para todo mundo que me acompanha, alunos no mundo inteiro, é exatamente esse aspecto comportamental. A parte de equilíbrio, a parte emocional, essa parte de autoconfiança. Mas não é autoconfiança de que você está preparado para uma briga. Não é autoconfiança de que você está preparado para a vida, está preparado para enfrentar as agruras do cotidiano. Não é a coragem, sabe, exacerbada, porque essa também não te leva a lugar algum. É uma coragem equilibrada, mas é uma coragem que te leva a superações. Então esse é o maior legado.